Bom, vamos dar início então ao webinar de hoje, que é sobre o uso de modelos integrados para estudos hidrológicos e recarga de aquíferos. Me chamo Christian Preis e eu que vou apresentar esse webinar para vocês hoje. E dando início então ao tema do nosso webinar, vou começar então com uma pequena introdução sobre o ciclo da água. Mostrando aqui uma figura que todo mundo já deve estar acostumado a ver, mas que é sempre muito importante deixar ela bem clara na nossa mente, né, para mostrar que a água ela funciona um ciclo fechado. Então, a água da atmosfera comunica com a água superficial, que comunica com a água subterrânea, que por sua vez se comunica também com a superficial. Então, a gente tem que sempre ter em mente que existe esse ciclo fechado, que a gente não vai nunca conseguir fazer alguma simulação, por exemplo, somente do meio hidrogeológico, sem fazer nenhuma consideração do meio superficial, do meio atmosférico. Porque esses três meios eles estão interagindo sempre. Então, é sempre importante ter isso em mente, né? Que a água ela funciona como um ciclo fechado e que há uma integração entre todo esse ciclo. E também é sempre bom ter em mente a quantidade de água que a gente tem disponível no nosso planeta, né? Como é que é a disponibilidade, a distribuição dessa água no nosso planeta. A gente sabe que somente 2,5% de toda a água do nosso planeta é água doce, o restante é tudo água salgada. E destes 2,5%, 68,7%, quase 70%, está presente nas geleiras, ou seja, água congelada. 30% é água subterrânea. E somente 1% é dividido entre outros e água superficial. Então, aqui a gente vê como é importante que a gente sempre tenha em mente que a gente tem mais água subterrânea do que água superficial no nosso planeta. Então, é muito importante que cada vez mais a gente estude nossa hidrogeologia, a gente estude a nossa água subterrânea e tem um foco também, tem um foco maior nessa área, não fique somente focado, por exemplo, na água que a gente vê, na água que é água superficial, né? Que a gente tem que sempre ter em mente que a maior parte da água doce disponível no planeta não é a que a gente está enxergando, é a água que está abaixo dos nossos pés, né? Que está no subsolo. E então, a partir dessa introdução, vamos então ver aqui o que é a modelagem integrada de águas superficiais e subterrâneas. Tenho aqui só uma figura que representa um esquema de uma bacia hidrográfica. Então a gente tem aqui várias setas que representam diversos fluxos que a água pode percorrer dentro dessa caixa aqui. Então a gente tem, por exemplo, a precipitação, interceptação, infiltração. A gente pode ter também, a água pode também percorrer o caminho do escoamento superficial, água que precipitou, que acabou não infiltrando ou não foi interceptada, ela vai escorrer até os cursos d'água. Temos a evapotranspiração, que é um somatório de água água evaporada ou água que foi captada pelas plantas e depois passou por um processo de transpiração. Temos também a evapotranspiração, ou evaporação da água subterrânea, da água que está presente no solo, né? Temos também a utilização pelas plantas, a água que é utilizada que é captada do solo pelas plantas, que são utilizadas para o seu crescimento, para o seu processo de vida. E também temos um escoamento lateral que pode ocorrer na água que está presente na primeira camada do solo até os cursos d'água. Temos também as trocas de água entre os cursos d'água e a água subterrânea. E agora voltando lá para a questão da água infiltrada, né? Parte da água infiltrada, então, ela é captada pelas plantas, parte da água ela vai evaporar, vai ficar presa no solo e vai eventualmente evaporar. E tem uma parte da água que consegue chegar até o aquífero livre, né? Que essa é a porção de água que, no caso, é responsável pela recarga do aquífero. Então, conforme temos essas recargas de aquífero, temos alterações no nível da água do nosso aquífero livre. E também, em função dessa alteração do nível da água, podemos ter alterações no fluxo da água subterrânea, na direção do fluxo. Então, a modelagem hidrogeológica, ela estuda o meio subterrâneo, né, tudo que está abaixo do nível do solo. Então, só citando aqui 3 exemplos de modelos hidrogeológicos, temos o Visual Mod Flow Flex, temos o Model Muse, que é uma interface gratuita do Mod Flow, e temos também o FreeFlow, que aqui são os modelos
mais difundidos, mais utilizados no mundo, né? E a modelagem hidrogeológica ela pode ser somente da parte do aquífero onde está presente o aquífero livre ou aquífero confinado, né? Então ela somente é da parte da zona saturada, e aí esse tipo de modelagem vai fazer simulações de alterações do nível d'água, de trocas com o curso d'água, de fluxo d'água subterrânea, porém esse tipo de modelagem não consegue simular a recarga do aquífero, precipitação, interceptação, infiltração e escoamento superficial. Essas modelagens são voltadas para a zona saturada, né? Alguns modelos também fazem a modelagem da zona insaturada, que é como, por exemplo, o caso do FIFlow, mas ainda assim, eles, por ser um modelo puramente hidrogeológico, acaba não simulando a questão da recarga de aquífero, infiltração, escoamento superficial, né? Que essas partes são, então, dos modelos hidrológicos. Então, no modelo hidrológico, a gente tem muitas opções disponíveis, né, de softwares. Aqui eu estou citando apenas os 4 principais, que é o REC HMS, Mike Hydrobasing, SWAT e o MikeShi. O MikeShi é um modelo integrado, porém ele é bastante utilizado também somente para modelagem hidrológica, que é você pode pegar o MikeShi, desabilitar a função de modelagem de água subterrânea e ele vira um modelo puramente hidrológico. Então, os modelos hidrológicos eles podem ser utilizados simplesmente para simulações de superfície, somente do que acontece do nível do solo para cima. Esses são os modelos mais simples, como por exemplo o REC HMS. E esse tipo de modelo, então, ele vai poder simular interações relacionadas à precipitação, interceptação, infiltração, escoamento superficial e evapotranspiração. Porém, eles não simulam questões envolvendo o que acontece abaixo do nível do solo, né? Que é, por exemplo, recarga de aquífero, alterações de nível da água do aquífero, evapotranspiração da água subterrânea, utilização pelas plantas, enfim, o que acontece abaixo dos níveis do solo, esses modelos não simulam. Porém, alguns modelos hidrológicos mais robustos, eles também conseguem fazer simulações do que acontece na zona insaturada, que é o caso do SWAT e do MikeShi. E aí esses modelos, então, eles conseguem simular, modelar, né, a recarga do aquífero, por exemplo, a evapotranspiração da água subterrânea, a utilização pelas plantas, escoamento lateral. E é sempre importante também frisar que o SWAT, ele tem, quem conhece o SWAT sabe que ele tem ele simula o que acontece na água subterrânea, na zona saturada, porém a simulação é bem simplificada, né? Ele não considera alterações de nível d'água ou fluxo. A simulação que o SWAT faz na zona saturada é puramente um balanço hídrico, uma equação de balanço de massa, né? Então não dá para considerar que o SWAT ele faz uma modelagem da zona saturada, né? Ele faz somente então da insaturada, que é somente na zona insaturada que ele faz cálculos com equações e com processos físicos. E finalmente então entrando na modelagem integrada, eu cito aqui alguns dos principais modelos que são utilizados, que é o MikeShi, SWAT ModFlow, o ParFlow, GSFlow e o ModFlow OneWater. Então esses modelos eles simulam todo o processo. Então eles conseguem em um único programa você consegue simular todos esses fluxos que eu citei anteriormente. E por que a modelagem integrada ela é importante, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo de gestão de recursos hídricos, eu não vou conseguir fazer esse estudo olhando somente para a água superficial, porque a gente tem muita água subterrânea também que pode ser utilizada, né? Conforme mencionei lá no começo, 30% da água doce que tem disponível no mundo é água subterrânea, somente 1%, menos de 1% está em água superficial. E ao mesmo tempo que eu não consigo também fazer um estudo de gestão de recursos hídricos olhando somente para a parte subterrânea, né? Porque a gente tem bastante água disponível superficial e é uma água que é mais fácil de captar. Então é essencial para o planejamento de usos de águas superficiais e subterrâneas. É sempre importante frisar esse E, né? Tem que sempre unir os dois, superficiais e subterrâneos. É difícil fazer um bom planejamento considerando apenas um ou outro, né? E a modelagem integrada ela garante que você
conseguir obter resultados de planejamento para os dois meios, né, tanto superficiais como subterrâneos. E também é importante para o planejamento de uso e ocupação do solo, que como a gente até vai ver aqui mais para frente nesse webinar, o uso e ocupação do solo tem um potencial muito grande de alteração no regime hídrico, superficial e também na recarga de aquífero. Então, a modelagem integrada pode auxiliar políticas públicas de planejamento de desocupação do solo em função da disponibilidade dos recursos hídricos. Com relação a estudos hidrológicos, então temos aqui só uma figura representando uma seção de um solo qualquer. Então, em aquíferos mais rasos, eles têm maior influência no escoamento superficial e no armazenamento em superfície. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente está usando um modelo puramente hidrológico, ele não vai avaliar alterações de nível d'água. E se eu estou fazendo a modelagem em um local que o nível d'água subterrânea é bem próximo ao nível do solo, o modelo não vai saber, nunca vai saber se o nível d'água está próximo ao solo, se já passou ou se está já no nível do solo. Então, ele não faz esse tipo de simulação. Então, já no modelo integrado, ele consegue prever isso. Então, por exemplo, se em algum momento o nível d'água do subterrâneo já está no nível do solo, toda a água que chove vai virar escoamento superficial ou vai ficar armazenada na superfície. Então, esse tipo de situação, um modelo puramente hidrológico não conseguiria prever. E modelos integrados também representam melhor a troca que ocorre entre os cursos d'água e aquíferos. Os modelos hidrológicos eles têm a capacidade de simular esse tipo de troca, porém não é tão preciso quanto um modelo hidrológico, um modelo integrado. E, finalmente, quando a gente está fazendo estudos hidrogeológicos, voltando aqui para aquela figura inicial de todos os fluxos d'água, né, com uma modelagem integrada, a gente consegue refinar um dado de entrada muito importante para modelos hidrogeológicos, que é a recarga do aquífero. Então, agora vamos focar um pouquinho nessa recarga do aquífero, né? Então, aqui temos uma seção simplificada de um solo qualquer. Então, supondo que eu quisesse modelar essa caixa aqui, né? Um dos dados de entrada seria a recarga do aquífero. E a recarga do aquífero é um dado muito importante, um dado de entrada muito importante em modelos hidrogeológicos. É um dado que, quando se faz uma análise de sensibilidade dos parâmetros que a gente entra num modelo hidrogeológico, é um dado que costuma ser bem sensível, né? E, normalmente, as metodologias que são utilizadas para a estimativa da recarga de aquífero, em modelos hidrogeológicos, são metodologias mais simplificadas, que não consideram variações da recarga do aquífero ao longo do tempo. E a recarga do aquífero é um dado que é sensível a diversos fatores, como, por exemplo, a variações de regime de precipitação, a permeabilidade do solo em função de diferentes usos do solo, condições de umidade do solo. Por exemplo, se eu tive uma semana de muita chuva, a próxima chuva que tiver, o solo já vai estar encharcado, então essa chuva vai ter mais probabilidade de se transformar em um escoamento superficial, e a água que infiltrar, como o solo já está encharcado, vai ter mais água que vai passar para a recarga de aquífero, né, que não vai ficar ali armazenada na primeira camada de solo. E também, se eu estou num período de seca, se der uma quantidade grande de chuva, essa água acaba não indo pode ser que ela nem vá para o aquífero, porque o solo está tão seco que ele vai capturar essa água, até as plantas vão capturar essa água, então vai ter menos água indo para o aquífero, né? Então, a condição de umidade do solo é sempre importante levar em consideração também. E tem também, então, o tipo de solo, que tem solos que têm permeabilidade maior, tem solo que tem permeabilidade menor, então pode ser um solo mais arenoso, pode ser um solo mais argiloso, isso tudo influencia no tanto de água que chega no aquífero. E, finalmente, o crescimento de plantas. Quando a planta está em fase de crescimento, ela vai consumir mais quantidade de água que está no solo, então é menos água que acaba indo até o aquífero. E também a profundidade do aquífero livre. Se eu tenho um aquífero livre que é muito profundo, então parte da água que infiltra, ela vai ficando presa ao longo do perfil de solo, até chegar
no aquífero livre. Então, se é um aquífero muito profundo, vai ter mais água que vai ficando presa no caminho. E se é um aquífero que o nível da água é mais próximo à superfície, é mais fácil de a água conseguir chegar até o aquífero. Então, é maior a quantidade de água de recarga, né? E somente então, e para poder se fazer uma simulação mais adequada da recarga de aquífero, somente com modelos hidrológicos ou integrados mais complexos que conseguem considerar todos esses fatores, esses processos físicos, né, relacionados à recarga de aquífero. E é sempre bom frisar, né, que esses modelos hidrológicos mais robustos, eles conseguem prever, simular a recarga de aquífero. No entanto, o modelo hidrológico não simula a variação de nível d'água do aquífero livre, né? Então, e é um fator que influencia na quantidade de recarga de um aquífero. Então, modelos integrados acabam fornecendo resultados mais precisos, né? O resultado oferecido por um modelo hidrológico é bom, mas o resultado que oferece um modelo integrado acaba sendo mais preciso. Então, vamos falar agora de um estudo de caso que avaliou a influência do uso do solo na recarga de aquíferos, né? Que no caso foi o meu mestrado. Eu fiz um estudo na bacia hidrográfica do rio Itajaí. Então, o meu estudo teve como objetivo avaliar qual que seria a influência de alterações do uso do solo, da evolução do uso do solo na bacia, a influência disso nos recursos hídricos, no regime hídrico da bacia. E isso envolveu também, no caso, a recarga do aquífero. A bacia do rio Itajaí, para quem não conhece, é uma das mais importantes do estado de Santa Catarina, se localiza no norte do estado de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. Tem uma área aproximada de 15 mil quilômetros quadrados, tem uma população de 1.200.000 pessoas, mais ou menos, e tem dentro dele 60 municípios. E é uma região economicamente bem importante para o estado, então é uma bacia hidrográfica bem desenvolvida, então tem bastante importância aqui para a região. Então, primeiramente, nesse estudo, eu utilizei o software TERSET para avaliar a evolução do uso do solo na bacia e também para gerar um mapa de uso do solo para o ano de 2027. E esse software, no caso, ele gera esse mapa futuro a partir de redes neurais, né, que é o Machine Learning. E a partir desse mapa de uso do solo de 2027, eu utilizei então o software SWAT para fazer um prognóstico de vazões e balanço hídrico para o ano de 2027. Eu fiz uma comparação, então, com os dados de uso do solo do ano 2000. Então, teve aí 27 anos de evolução de uso do solo, fiz essa comparação do balanço hídrico para ver se alterações do uso do solo tiveram alguma influência no regime hídrico da bacia. Então, em relação aos dados de entrada que foram utilizados para esse estudo, vou citar aqui rapidamente para vocês. Então, nessa tabela está aqui bem sintetizado, tem dados de precipitação, foram dados diários de 98 a 2013, e esses dados foram coletados pelo Hidroweb da ANA e também com dados de estações da EPAGRE, que é um órgão estadual de Santa Catarina. Os dados meteorológicos foram coletados também dados diários, de 2010 a 2018 foram dados de estações meteorológicas, tanto do INMET como da EPAGRE, que é esse órgão estadual de agricultura, né? E também de 97, como não tinham dados anteriores a 2010, né, de estação meteorológica, os dados de 97 a 2006, que foi o período utilizado na modelagem, esses dados foram coletados por meio do Global Weather Data, que tem dados diários aí de diversos anos, mas são dados coletados por satélite, né, dados de meteorologia. Os dados em relação a por que teve isso? Por que então eu peguei dados de 2010 a 2018 meteorologia, né? Porque o SWAT, por mais que não tenha sido esse período que eu utilizei no meu estudo, na modelagem, o SWAT o resultado é melhor quando você consegue fornecer algum tipo de dado meteorológico medido na região, que daí ele tem métodos estatísticos e ele utiliza esses dados para preencher eventuais falhas em dados de precipitação, em dados de temperatura, outros tipos de dados. Então, é importante, se você tem esse dado disponível, é importante você fornecer o SWAT, mas se não tem, você pode simplesmente deixar com os dados do Global Weather Data. Então, em relação aos dados de vazão,
Também foram dados diários e coletados da Hidroweb, né, da ANA, e dados de 99 a 2006. Modelo digital de terreno, com uma resolução de 10 metros, foram obtidos no site da SDS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. Dados pedológicos foram obtidos por uma resolução de 1 para 250 mil, mapa disponibilizado pela Embrapa. E mapas de uso do solo foram obtidos a partir do projeto Map Biomas. Então, vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre esse projeto. É uma resolução de 30 metros e foram coletados mapas de uso do solo do período de 2000 a 2015. Com relação aos dados de precipitação, então foram levantadas 37 estações pluviométricas dentro da bacia hidrográfica e outras 23 fora da bacia hidrográfica. Foi estabelecido um critério de que, se a estação tivesse mais de um mês seguido de falhas, a estação seria descartada, não seria utilizada no modelo. Então, no final, foram selecionadas 22 estações dentro da bacia hidrográfica que foram utilizadas no modelo, que são essas estações que estão com a bolinha verde. Para preenchimento de eventuais falhas pontuais nas estações que foram utilizadas no modelo, foi utilizado o método do inverso da distância ponderada. Então, essas estações que estão do lado de fora da bacia hidrográfica, elas acabaram sendo utilizadas justamente para o preenchimento dessas falhas. Com relação a dados meteorológicos, então, como eu falei, foram coletados dados de 4 estações meteorológicas, todas do IMET, exceto uma aqui que era essa mais a jusante aqui, ela era uma estação compartilhada com a EPAGRE. Então, para os dados de 97 a 2006, daí foi do Global Weather Data, que daí são dados de satélite, né? Que aí você consegue quebrar em quadrantes aqui a sua bacia, sua área de estudo, aí ele fornece todos esses dados que você precisa, que é temperatura, umidade relativa, ponto de orvalho, velocidade do vento, radiação solar e precipitação. Tudo dados diários. Com relação aos dados de vazão, foram coletados dados de 19 estações fluviométricas espalhadas ao longo de toda a bacia hidrográfica. Dados diários de 99 a 2006. Também foram estações optou-se por dados sem falhas, né? Tinham mais estações fluviométricas aqui na bacia, mas aí tinha muitas falhas, então foi descartado. E, então, com relação aos mapas de uso do solo, como eu falei, foi obtido a partir do projeto Map Biomas, que é um projeto bem interessante para quem trabalha com o uso do solo. São mapas que foram levantados a partir de imagens de satélite. Aí o grupo desse Map Biomas, eles fizeram um algoritmo que gera mapa de uso do solo, então, para o Brasil inteiro, com resolução de 30 metros, e tem mapa ali se eu não me engano, agora já desde 87 a 2017 agora. Então, tem mapa anual do Brasil inteiro, com resolução de 30 metros. E eu peguei especialmente dos anos 2000 e 2010 para calibração do TR7 e o de 2015 para fazer uma validação, né? Que eu fiz a calibração do TR7 com o mapa de 2000 e 2010, pedi para ele gerar um mapa de 2015 e fiz uma validação com o mapa disponibilizado pelo Map Biomas. Com relação aos cenários que foram avaliados, na calibração e a validação eu fiz a calibração e validação cruzada com um período de 5 anos, de 2000 a 2004. Essa validação cruzada não é um termo tão conhecido, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouquinho o que é, para quem não conhece. A validação foi com os anos entre os anos 2005 e 2006, no período de 2 anos. E para o cenário de 2027 foi utilizado o mesmo período de chuva da calibração, ou seja, de 2000 a 2004. E para o período de warm-up foi também de 97 a 99. E o mapa, então, a única coisa que mudou, né, para esse cenário de 2027 foi exatamente o mapa de uso do solo. A eficiência do modelo foi a eficiência para calibração e validação, né, foi avaliada por meio do coeficiente KGE. Que também é um coeficiente novo, mais recente aí no ramo da modelagem. Ele tem estudos mostrando que ele apresenta uma maior eficiência para calibração e validação de modelos hidrológicos. E ele é mais eficiente do que o NASH, que é mais comumente utilizado, né, do que o erro quadrático médio. E ele é melhor porque ele pondera
3 diferentes fatores, mas com o mesmo nível de ponderação. Ele não, que é a média dos valores, né, que você obtidos, a variabilidade dos dados e a correlação entre os dados medidos e dados observados, né? E esses 3 fatores têm o mesmo peso, não tem nenhum que pesa mais do que o outro, e isso acaba dando um favorecimento para o KGE. Caso alguém tenha interesse de conhecer melhor esse KGE, eu posso passar depois aí um link de um artigo que é bem interessante aí que explica a diferença entre o KGE e outros coeficientes, né? E é um coeficiente que está sendo cada vez mais utilizado aqui, inclusive em revistas que publicam artigos de modelagem, estão dando preferência para quem utiliza esse coeficiente, porque ele tem dado resultados mais eficientes. Então, com relação à calibração e validação, a calibração foi realizada em 6 etapas, totalizando pegando dado de vazão de 3 estações fluviométricas. Então, só explicando o que seria essa calibração em 6 etapas, né? Não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu mouse, mas as 6 etapas são da seguinte forma que funciona, né? Eu faço a primeira etapa, corresponde a uma calibração das estações de montante, as mais montantes, de cabeceira. Então, seleciono algumas estações de montante e faço a primeira etapa. A segunda etapa parte, então, para as estações, agora, pouco ajusante dessas de montante. Então, né, eu vou escalonando em etapas até chegar lá no meu ponto mais ajusante da bacia, que no caso é esse aqui mais perto do exutório. Então, primeira etapa são as de cabeceira, a segunda etapa é umas estações um pouco mais ajustantes, terceira etapa e assim por diante. O objetivo disso é para que não se sobreponha estações fluviométricas durante uma calibragem. Eu não poderia, por exemplo, calibrar a estação mais ajustante ao mesmo tempo que eu estivesse calibrando uma estação lá de montante, porque uma pode interferir na outra. Então, por isso que é feita em etapas. E a partir, então, de uma análise de sensibilidade, foi definido, então, os 10 parâmetros para calibração. Eu fiz aí uma iteração de calibração aí com um total de 20 parâmetros, e aí eu peguei os 10 mais sensíveis e deixei esses selecionados para calibração. E entre esses 10 parâmetros mais sensíveis, né, tem o mais sensível foi o curve number, aí tem o segundo mais sensível foi um fator de evaporação do solo, depois em seguida coeficiente de evaporação da água subterrânea, profundidade do aquífero para a contribuição com o curso d'água, capacidade de água do solo, volume de armazenamento na copa de árvores. Enfim, em resumo, os parâmetros mais sensíveis são relacionados a cálculo de evapotranspiração, a escoamento superficial e, consequentemente, a infiltração, né? E também parâmetros relacionados ao escoamento lateral já no subsolo, né? O escoamento lateral da água. Então, a validação cruzada foi realizada com dados de 6 estações. Não sei se vocês se recordam, mas eu falei que eu tinha feito um levantamento de 19 estações fluviométricas. Então, dessas 19, 13 foram utilizadas na calibração e as 6 restantes foram utilizadas na validação cruzada. O que é essa validação cruzada? Ela consiste numa validação de todo. Então, eu terminei o meu processo de calibração, está tudo calibrado. Aí eu pego e rodo novamente esse meu modelo no mesmo período, né, no mesmo período da calibração, com as mesmas características. Eu rodo para ver qual foi o desempenho dele nessas outras 6 estações que eu não utilizei na calibração, para ver se os resultados são coerentes. E isso é importante para poder pegar a eventual falha, que às vezes, por exemplo, eu posso pegar uma estação, fazer uma calibração, e depois eu faço essa validação cruzada e eu vejo que o resultado estava bom para a minha estação da calibração, mas no fim, para a estação da validação, não ficou bom. Isso considerando o mesmo período, então quer dizer que pode ter algum problema aí, né? Então, a validação, no fim, depois de todo terminado o processo de calibração e validação cruzada, a validação considerou, então, os dados de todas as 19 estações, né? E é em uma etapa só. Então, aqui, como resultados, na minha calibração, o KGE médio foi de 0,76, a validação cruzada foi de 0,77 e a validação foi de 0,63.
Um dado que prejudicou um pouco a validação foi teve duas ou três estações pluviométricas que tinham muito poucos dados ali para o período de calibração. Aí acabou levando um pouco para baixo esse resultado. Mas, de qualquer forma, mesmo o 0,63, o 0,76, o 0,77 são dados, conforme a literatura, considerados satisfatórios para uma boa calibração. Então, aqui está só um exemplo de um gráfico de uma estação pluviométrica mais ajusante na bacia. Aqui tem um gráfico, então, do dados observados com dado na melhor simulação. Então, dá para ver que está bem parelho, né? Estão encontradas, né? As retas aqui também próximas uma das outras. Então, com relação só aos resultados de uso do solo, que foi um dado importante também para essa modelagem, eu mostro aqui então o mapa de 2000 comparado com o mapa de 2027. Então, a principal alteração que foi identificada foi com as áreas de silvicultura, que são as áreas em laranja aqui, né? E dá para perceber como pipocou bastante dessa área de laranja aqui no mapa de 2027, né? E essas alterações foram observadas principalmente nas subbacias de cabeceira da bacia do Rio Itajaí. Então, são na cabeceira da bacia do Rio Itajaí que foram observadas essas principais mudanças de área de silvicultura. E só para ter uma noção, em 2000, as áreas de silvicultura representavam somente 1% da área total da bacia hidrográfica. Em 2027, a previsão é que essas áreas vão representar 11% da área total da bacia hidrográfica. Então, é um grande salto, né? E, como eu falei, né, principalmente foi observado isso nas subbacias de cabeceira. Analisando, então, agora os resultados dessa modelagem, fazendo uma análise da bacia hidrográfica como um todo, foi observada uma redução média de 4% na recarga do aquífero raso. E fazendo uma análise por subbacia, então pegando ali as 5 subbacias que mais apresentaram alteração na recarga do aquífero, nessas 5 que estão destacadas aqui no mapa, a redução média foi de 13% na recarga do aquífero raso. E aí, fazendo uma análise, então, relacionando isso com o uso do solo, com relação então à evolução do uso do solo nessas 5 subbacias, a área de silvicultura, que em 2000 era em média 2% apenas da área total de cada subbacia, passou para 19% em média nessas 5 subbacias. Então a gente conseguiu identificar aqui uma forte relação entre a redução da recarga do aquífero e o aumento da área de silvicultura. E isso confere até com dados da literatura. Por quê? Porque reduziu a recarga do aquífero porque aumentou o escoamento superficial e também aumentou a evapotranspiração. Então, tem estudos que indicam isso, que fazendo uma comparação de uma área de silvicultura com uma área de formação de floresta natural, a área de silvicultura ela apresenta um potencial de evapotranspiração maior e também um escoamento superficial maior. Então, confere com os dados que são encontrados na literatura com relação a áreas de silvicultura. Então, isso explica um pouco por que tem essa redução da recarga de aquífero, né? Então, só retomando, reduziu esse tanto de recarga do aquífero porque parte passou a ser escoamento superficial e outra parte passou a contribuir com a evapotranspiração. Voltando para a questão da modelagem integrada, fazer uma comparação entre 2 softwares. O software então, foi escolhido um software comercial e um software livre. Então, como software comercial, a gente optou pelo MikeShi, que é o mais amplamente utilizado no mundo inteiro, é o mais conceituado. E para software livre, optou-se pelo Swat ModFlow, que é uma acoplagem de um dos principais softwares de modelagem hidrológica com um dos principais softwares de modelagem hidrogeológica do mundo, né? É uma acoplagem desses 2 softwares. Então, vendo quais são as principais diferenças, né, entre esses 2 softwares. Então, a princípio, uma que já vem logo chama atenção, né? No MikeShi é um software pago, né, por ser um software comercial, e o Swat ModFlow, software gratuito, por ser um software livre.
O MikeSheet tem uma interface mais amigável, que facilita a entrada de dados e a visualização dos dados de saída. Por outro lado, o Sorting Mode Flow possui uma interface gráfica bem básica e a entrada de dados e a acoplagem de softwares acaba sendo trabalhosa. Porque primeiro você tem que fazer, você vai no SWOT, você gera as HRUs, né, que são as células de controle do SWOT, e aí essas células você tem que fazer uma acoplagem com o ModeFlow depois, então esses processos acabam sendo bem trabalhoso ao utilizar o SWOT ModeFlow. O MikeSheet é um modelo distribuído, e já o SWOT ModeFlow ele é semi-distribuído na parte que compete ao SWOT, ou seja, na modelagem hidrológica, e distribuído no ModeFlow, que é a parte de modelagem hidrogeológica. Agora, em relação aos componentes superficiais, né, desses modelos. Em relação à evapotranspiração, o MikeSheet utiliza equações de Christensen e Jensen ou Ian Smith, depende do tipo de modelagem que o usuário opta por fazer no MikeSheet. O SWOT ModeFlow, ele te dá três opções, né, que é o Penman-Montet, Priestley-Taylor ou Hargreaves. Aí depende da região que a pessoa está fazendo a modelagem, do objetivo da modelagem e também, da disponibilidade de dados, né. De quais dados meteorológicos que a pessoa tem disponível para fornecer ao modelo. Aí é isso que acaba influenciando na escolha da metodologia. Com relação ao escoamento superficial, o MikeSheet utiliza equações de Saint-Venant ou Manning. E o SWOT ModeFlow utiliza o método do SS Curve Number ou o Green Empty. Já na zona insaturada, tem bastante diferença entre esses dois softwares, né? O SWOT ModeFlow, ele divide a zona insaturada em duas camadas. Uma camada sendo a zona de raiz, onde ele utiliza um modelo proposto por Sloan et al. E outra camada é entre a zona de raiz e o aquífero livre, né? E essa camada, quem faz a modelagem, no caso, já entra ali que entra o ModeFlow por meio de um pacote que se chama UZF1 Package, que utiliza equações de Richards simplificadas. Então, e no MikeSheet, a gente também tem essa opção de duas camadas. O MikeSheet ele fornece ao usuário esta opção, que é uma opção mais simplificada de rodar o modelo, para quem não tenha ferramentas computacionais muito boas, né, muito rápidas. Então ele dá essa opção ao usuário de dividir também em duas camadas, e aí ele utiliza então a equação de Ian Smith. O MikeSheet também oferece uma segunda opção simplificada, que é uma camada só, que é o Gravity Flow, que é o fluxo por gravidade. Ele, inclusive, no seu manual, ele recomenda a utilização desta opção se o objetivo da modelagem for estimar a recarga de aquífero. Ele recomenda a utilização dessa opção, que ela é também simplificada, ela é um pouco melhor que a de Ian Smith, mas é mais simplificada quando comparada com a ferramenta de multicamadas que o MikeSheet oferece, né? Que daí ele utiliza equações de Richards. E para utilizar esta opção, você precisa de um hardware bem robusto, né? Você precisa de um computador muito bom para conseguir rodar utilizando esta opção que o MikeSheet oferece, que é um modelo numérico de multicamadas, quando ele utiliza essas equações de Richards. E aí eu só mostrando uma outra grande diferença entre esses dois softwares, na questão da zona insaturada. Então, como eu disse, no SWOT ModeFlow ele acaba separando a zona insaturada em duas zonas, a zona de raiz, que é aqui esse marrom esse laranjinha aqui, essa cor mais laranjada, e o marrom que seria a zona entre a zona de raiz e o aquífero livre. Então, no MikeSheet, que ele tem essa opção de duas camadas, mas também pode ser uma camada só, mas independente da escolha, ele considera que o fluxo da água que infiltra é somente vertical. Ele só considera um fluxo vertical da água que infiltra que vai até o aquífero. Já no SWOT ModeFlow, nessa camada na zona de raiz, o SWOT ele tem dois caminhos. A água que infiltra ela pode ir para baixo, né, o fluxo vertical, ou então existe o fluxo lateral, que vai contribuir diretamente com o curso d'água.
claro, né, tanto o MikeSheet quanto os multimode-flows também modelam tanto de água que fica armazenada no solo, ou que é captada pela planta, mas estou falando aqui mais da recarga do aquífero, na água que iria para o aquífero. Então, no MikeSheet é somente fluxo vertical, ele não considera nenhum fluxo lateral. E no Swat Mod Flow, na zona de raiz, é o fluxo vertical e horizontal, que é o fluxo lateral que contribui para os cursos d'água. E já na camada entre a zona de raiz e o aquífero livre, aí entra o Mod Flow, né? É somente também fluxo vertical, não tem fluxo lateral. Agora, considerando então a zona saturada, tanto o MikeSheet quanto o Swat Mod Flow utilizam a equação tridimensional de Darcy. Então, os dois são muito semelhantes, né? Então, agora só um resumo. Então, o MikeSheet, ele considera aqui, então, tem todos os fluxos que ele considera, né? Então, não está aquela mesma figura que a gente utilizou inicialmente, né? Então, ele considera todos os fluxos, né? Da chuva, da precipitação, interceptação pelas folhas das plantas, escoamento superficial, evapotranspiração, contribuições com o curso d'água, infiltração, utilização pelas plantas. Então, todos esses fluxos eles são simulados no MikeSheet. E no Swat Mod Flow também, todos os fluxos são considerados. Aí nessa figura ele até deixa bem claro que os fluxos são de responsabilidade do SWAT, que fluxos é o Mod Flow que simula, e também ele tem a possibilidade de acoplar esse pacote que é o RT3D, que é para fluxo que é para transporte de contaminantes, né? Aí aquela pergunta que não quer calar, né? Qual que é a melhor opção, então? Eu vou optar pelo MikeSheet ou o Swat Mod Flow? Aí depende muito, né, do objetivo do estudo, né? Sempre depende muito do objetivo do estudo. Mas, além disso, depende também do quanto de disponibilidade de dinheiro, né? Isso aí sempre é um ponto muito relevante. E questão de valor de licença, o Swat Mod Flow sai na frente porque é gratuito e o MikeSheet, por ser um software comercial, um software pago, então acaba pesando mais, né? Mas é sempre bom também levar em consideração que, em relação a valor de licença, né, que quando você opta por um software, por um software livre, normalmente, né, no caso, comparando aqui o Swat Mod Flow com o MikeSheet, a interface é um pouco mais difícil de utilizar, né? Então, se você pegar o mesmo trabalho, o mesmo área que você quer fazer uma modelagem, né? O mesmo objetivo. Se você fizer uma comparação entre MikeSheet e Swat Mod Flow, é mais provável que utilizando o MikeSheet você faria essa modelagem mais rapidamente. Você não teria tanto trabalho para preparar os dados de entrada, para acoplar, por exemplo, no Swat Mod Flow, tem que fazer aquele trabalho de acoplar o Swat com o Mod Flow. Então, normalmente, você pouparia tempo utilizando o MikeSheet. Então, é bom sempre levar também esse ponto em consideração quando pensa também em questão de dinheiro, né? Em relação à facilidade de uso, então, como eu mencionei, o Swat Mod Flow ele é um pouquinho mais complicado por ter uma interface mais simples, né? Então, o MikeSheet, como tem uma interface mais amigável, acaba sendo mais fácil o uso. O que não quer dizer que seja fácil, né? Independente do modelo que se utilize, é sempre bom ter um conhecimento básico prévio para poder usar adequadamente o modelo, né? Então, por ser um modelo integrado, é muito dado de entrada, é muito dado diferente que a gente tem que inserir no modelo, né? Então, sempre acaba sendo difícil, mesmo que a interface seja amigável, né? Porém, por ter uma interface amigável, acaba sendo menos complicado do que o Swat Mod Flow, que tem toda essa questão da acoplagem do Swat com o Mod Flow e também dos dados de entrada, que é um pouquinho mais complicado, né? De prepará-los de acordo com o que o modelo precisa. Com relação à precisão de resultados, os dois são modelos muito bons, tem diversos artigos disponíveis na bibliografia, né, que mostram que os dois fornecem resultados muito bons. Porém, o MikeSheet ele tem resultados um pouco superiores. Quando tem em artigos a gente encontra na bibliografia que compara o MikeSheet com o Swat Mod Flow, o MikeSheet sempre acaba se saindo um pouquinho melhor. Não quer dizer que o Swat Mod Flow tem um resultado ruim, não. Ele tem um resultado também que é muito bom, os resultados são parecidos, porém o MikeSheet é um pouquinho mais preciso. Isso se deve principalmente pelo fato da parte hidrológica do MikeSheet
ser um modelo distribuído, né? O que no SWOT Modiflow é semi-distribuído. Então, acaba que o MikeSheet tem um detalhamento um pouco maior e isso dá uma pequena vantagem para o MikeSheet. Com relação a exigências computacionais, os dois são parecidos, porque o MikeSheet, por exemplo, se você utilizar a equação de Richards para modelagem, você precisa, de fato, de um computador de um hardware muito bom. Ele exige muito do computador. Então, nesse caso, se fosse comparar o MikeSheet com a equação de Richards com o SWOT Modiflow, o MikeSheet talvez sairia um pouco atrás. Porém, o MikeSheet te dá outras opções de metodologias que aí não exigem tanto do seu computador, né? Então, acaba ficando elas por elas, comparando aí o SWOT Modiflow com o MikeSheet. Com relação à visualização de dados de saída, o MikeSheet tem uma interface muito melhor em relação ao SWOT Modiflow, com dados de saída, né? A interface gráfica do MikeSheet, o MikeSheet tem uma interface gráfica para isso, o SWOT Modiflow não tem. No SWOT Modiflow você tem lá os dados de saída que você tem que trabalhar em algum outro programa para poder ter alguma informação visual, né, dos resultados de saída. Bom, vamos então às conclusões do webinar. Então, como eu já disse ao longo do webinar, né, a escolha do modelo ideal depende muito do objetivo de cada estudo e também da disponibilidade de dados, né? Então, por mais que você queira fazer uma modelagem integrada, fica muito difícil de fazer se, por exemplo, você não tem dados de superfície disponíveis, dados hidrológicos disponíveis. Ao mesmo tempo que também não dá para fazer caso você tenha dados hidrológicos, não tenha nenhum dado da hidrogeologia. Então, é muito importante também levar em consideração a disponibilidade e a qualidade dos dados que você tem disponível para fazer a sua modelagem, né? E, dependendo do objetivo, então, né, é claro que é essencial realizar uma modelagem integrada. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo hidrológico, puramente hidrológico, eu estou querendo avaliar vazões de cheia, eventos de cheia, por exemplo, como é que vai o rompimento de uma barragem, como é que vai se comportar a água após o rompimento de uma barragem. Isso são estudos que podem ser realizados a partir de um modelo hidrológico. Não é necessário fazer uma modelagem integrada para obter os resultados que a gente precisa, né? Agora, se eu estou fazendo uma modelagem hidrológica cujo objetivo é avaliar vazões em períodos de seca, aquelas vazões de referência, né, Q90, Q95. Então, nesses casos, é muito importante, caso a gente tenha os dados necessários disponíveis, né, é importante realizar uma modelagem integrada, porque um estudo puramente hidrológico, um modelo puramente hidrológico não consegue prever tão precisamente a troca de água entre o curso da água e o aquífero, né? Então, utilizando um modelo integrado, você consegue ter dados mais precisos do fluxo de base do teu curso d'água. E isso influencia bastante nas vazões de referência, né? Inclusive, mostrando aqui um exemplo, né, disso que eu acabei de falar, tem esse estudo aqui que avaliou avaliou o SWOT Modiflow e o SWOT, né, as diferenças entre os dois modelos, numa mesma área de estudo, com os mesmos dados de entrada. Aí você vê aqui que o estudo com o SWOT, o fluxo de base no curso d'água lá que foi avaliado acaba sendo muito menor. Ó. Ele é muito menor do que o SWOT Modiflow previu. E o que o SWOT Modiflow apresentou é um dado bem mais realístico, foi um dado bem mais realístico, né? Então, você vê que tem uma bastante diferença aqui entre o que um modelo integrado conseguiu prever e o que o modelo hidrológico previu em relação ao fluxo de base, né? E agora falando então de estudos hidrogeológicos, né? Quando que é importante utilizar uma modelagem integrada? Se, conforme de acordo com o objetivo do teu estudo hidrogeológico, a recarga do aquífero for um dado que não vai ser tão sensível para o teu modelo, que não é um dado que interfere no foco do seu objetivo, talvez a modelagem integrada então não seja algo necessário a ser feito, né? Então, porém, se a recarga do aquífero for um dado de entrada importante para o seu estudo, importante para o seu objetivo, que você sabe que vai ser um dado sensível no seu modelo, nesse caso a modelagem integrada é muito recomendável, né? Para que você tenha um dado bem preciso
da recarga do aquífero no seu modelo hidrogeológico. E é sempre bom lembrar que a modelagem integrada é um processo complexo, que envolve diferentes áreas e tem muitos dados de entrada. E às vezes também envolve processamento desses dados de entrada, né? Então, a escolha do modelo integrado ideal tem que levar isso em consideração, principalmente nessa questão de software livre ou software comercial, né? Como eu mostrei anteriormente, em relação comparando o Fátima de Flow com o MikeShi, o MikeShi é um software comercial, mas ele te oferece essas vantagens em relação ao trabalho com os dados de entrada, né? É muito mais fácil trabalhar com o MikeShi do que com o Fátima de Flow. É muito mais fácil inserir os dados de entrada no MikeShi. Então você acaba poupando tempo nisso, né? E já porque no SWOT Modiflow você é obrigado a fazer todo um trabalho com os dados de entrada, isso demanda bastante tempo e dependendo da quantidade de dados e do tipo de dados que você tem que trabalhar, é um processo bem trabalhoso. E então, por fim, né, a determinação da recarga de aquíferos, por meio da modelagem integrada, ela é mais confiável, né? Então, quando você utiliza a modelagem integrada, você consegue um dado mais confiável de recarga de aquíferos, que é um dado bem importante em muitos, na maior parte dos estudos hidrogeológicos, né? E é sempre bom finalizar também mostrando aqui essa figura que eu utilizei lá no começo do webinar, né? Que é para que fique bem claro, né? Que a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, que a água ela funciona é um ciclo fechado. E esses diferentes meios, meio atmosférico, meio superficial, meio subterrâneo, eles estão em constante comunicação, a água está em constante movimento, então não tem como a gente fazer modelagem só de um meio, só do meio superficial, ignorando completamente o que acontece embaixo da Terra. Também não tem como a gente fazer um estudo hidrogeológico ignorando completamente o que acontece acima do nível da Terra. Então sempre ter isso em mente, né? Que a água ela funciona, é um ciclo fechado, e esses diferentes meios estão em constante comunicação. Muito obrigado a todos. Vamos